Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma preleção do Centro Espírita Allan Kardec de Campinas. E que a paz e a presença do Mestre Jesus estejam presentes em nossos corações, permitindo que tenhamos os esclarecimentos necessários para a compreensão da mensagem do Evangelho de hoje. E antes de iniciarmos a preleção, convidamos a todos a fazermos uma pequena prece. Jesus, Mestre amado, pedimos que abençoe a cada um de nós, que nos dê força, nos traga o consolo necessário aos nossos corações, que possamos ter os esclarecimentos necessários e os entendimentos para que possamos colocar os ensinamentos de hoje em prática em nosso dia a dia. Obrigado, Mestre, por estar conosco hoje e sempre. E hoje continuaremos o estudo do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amar o próximo como a si mesmo. Nós refletimos no estudo anterior sobre a lei do amor. Jesus nos ensinou que o amor se estende além de nosso círculo familiar, pois o princípio ensinado por Jesus de amar o próximo como a si mesmo e fazer pelos outros o que queremos que fizesse por nós é transformar um sentimento em ação. Trazer o amor em nossos atos torna-se então a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Este é o maior de todos os mandamentos. São simples palavras que resumem toda a extensão da fraternidade e da benevolência. São condutas fraternas que nos permitem colocar o amor que todos nós temos em prática e assim mudarmos as prioridades de nossa vida, substituindo pouco a pouco a necessidade material pela necessidade de ajudar, enxergando o próximo como nosso verdadeiro irmão. A lei do amor é o caminho por onde o homem conseguirá aprimorar sua consciência, elevando-a acima de seus instintos primitivos, controlando seus sentimentos e suas vontades, tornando-se mais esclarecido e purificado moralmente. E hoje, no trecho do Evangelho de Jesus, do Evangelho segundo o Espiritismo, que estudaremos, continuaremos a ver a fundo como a lei do amor pode nos ajudar a superarmos os nossos vícios e as nossas paixões. Jesus faz um importante convite a nós. Ele nos convida a compreendermos como a lei do amor fornece os meios para combatermos em nós o egoísmo, um sentimento contrário a tudo aquilo que Jesus pregou, e ainda muito presente na humanidade e capaz de atrapalhar nossa evolução espiritual. O amor, ele resume todos os ensinamentos de Jesus. É um sentimento nobre devido à sua importância. Isso faz parte das chamadas virtudes. E são as virtudes, esses sentimentos mais elevados, que conquistamos ao longo dos milênios, conforme fomos progredindo moralmente. Mas em tempos mais remotos, o homem tinha instintos mais primitivos e foi progredindo. E quanto mais progredia, mais purificava sua moral. Mas alguns sentimentos que eram primordiais à nossa existência permanecem ainda hoje, como o egoísmo. E nós já vimos em estudos anteriores como o egoísmo pode influenciar o homem a se desviar do caminho do bem, escolhendo o caminho mais fácil, que leva assim a outras consequências, como o próprio sofrimento. A convivência entre os homens gerou a necessidade de regras de convívio e, por consequência, o homem foi também evoluindo-se moralmente, gerando a necessidade de suprir uma falta que o espírito tinha,
de encontrar respostas sobre a vida, já que as paixões terrenas, como o orgulho e o egoísmo, não complementam o espírito. Elas levam a humanidade a um estado mais corrompido, feito principalmente de sensações vazias e momentâneas. Faltava então aquele conhecimento que preenchia o espírito, que não era encontrado nas coisas materiais. Moisés veio primeiramente e trouxe os 10 mandamentos, as leis de Deus, orientando sobre a necessidade de cumprir as leis divinas. E logo depois veio Jesus, que complementou os esclarecimentos de Moisés, trazendo assim um novo olhar sobre Deus e sobre suas leis. Jesus trouxe o esclarecimento que faltava à humanidade sobre as leis divinas, sobre Deus e sobre as belezas das virtudes. Jesus esclareceu quais seriam nossos deveres perante Deus e, principalmente, a necessidade de nosso sacrifício pessoal pelo bem do próximo. Mas nos dias de hoje, quando vemos tanta injustiça, sofrimento e dor, nos vem à mente a seguinte pergunta: por que devo fazer o bem se não sou bem tratado? Sou ignorado por meus pares, incompreendido por minha família. São questões em nosso dia a dia que nos fazem pensar qual o nosso direito de exigir de nossos semelhantes atitudes melhores, se eu mesmo não a recebo. Pensar desta maneira apenas endurece nosso coração, abrindo assim portas para que o egoísmo e o orgulho se instalem. Agir desta maneira é agir com egoísmo. E Jesus nos orienta em todo o seu Evangelho a agirmos com brandura e caridade, para assim estarmos alinhados às vontades de Deus. São Vicente de Paulo, na questão 888 do Livro dos Espíritos, nos traz a seguinte orientação, que está alinhado com as orientações do Mestre Jesus. Sede indulgentes com os defeitos dos vossos semelhantes. Em vez de dedicar desprezo à ignorância e ao vício, instruí os menos esclarecidos e os viciados. Sede brandos e benevolentes para com tudo que vos seja inferior. Ou seja, devemos agir com mais indulgência, mais benevolência e devotamento ao próximo. E são práticas que nos ajudam a afastar o egoísmo de nosso coração. E nós sabemos o quanto o egoísmo é prejudicial ao nosso espírito. E Jesus nos deu exemplo, pois durante toda a sua trajetória aqui na Terra, soube enfrentar o egoísmo e jamais se sentiu com orgulho ferido, ou com inveja ou vaidade. Jesus não cultivou o apego aos valores materiais, muito menos almejou projeção social ou econômica, e não teve jamais seu comportamento alterado, mesmo nos momentos em que estava sendo injustiçado, perseguido e oprimido. Devido à sua pureza espiritual, se manteve firme ao seu propósito no amor, evitando o egoísmo, evitando ações que levariam a sentimentos inferiores. Jesus considerava o egoísmo a ferida que traz o sofrimento a todos nós. É o egoísmo que traz o véu que cobre nossos sentidos, que nos faz pensar somente em nós, que nos faz esquecer muitas vezes de quem está ao nosso redor, de quem precisa de ajuda, satisfazendo apenas nossos próprios desejos e, por consequência, trazendo consequências que perdurarão por centenas de anos ao nosso espírito. As consequências do egoísmo são vistas nas nossas lutas diárias, as misérias, as dores causadas pela necessidade dos homens em estar sempre acima e na frente dos outros. Aliás,
O egoísmo e o orgulho andam juntas. Ambas se infiltram em pequenos pensamentos. Por exemplo, quando destratamos um parente ou um amigo, desprezamos uma faxineira, julgamos uma pessoa pelas suas atitudes ou humilhamos publicamente um companheiro de trabalho. E isso acontece tanto nas pequenas quanto nas grandes questões. Deus, este Pai bondoso e amoroso, criou os instintos primitivos, inclusive o instinto de conservação, cuja origem do orgulho e do egoísmo, para serem úteis e necessárias à nossa sobrevivência. É este instinto que permitiu o homem sobreviver. Deus jamais criaria algo para prejudicar seus filhos. Que pai permitiria que seus filhos cultivassem sentimentos que os prejudicaria aqueles ao seu redor, tornando-se egoístas ou orgulhosos? Deus, em sua perfeição, jamais permitiria isso. O que ocorre é o abuso por nós, movidos pelos instintos que deveriam nos auxiliar em nossa existência. Mas em função do nosso livre-arbítrio, das escolhas erradas, nós acabamos ultrapassando os limites justos determinados pelas leis divinas e transformamos uma coisa benéfica, um instinto, em algo prejudicial a nós mesmos. Por isso o egoísmo precisa ser combatido diariamente. Mas como nós podemos combater o egoísmo se ele está em nossos corações desde nossa existência primitiva? O egoísmo, segundo Jesus, se enfraquecerá à medida que o nosso conhecimento e a nossa evolução moral for pouco a pouco superando a importância sobre a vida material. Por isso, Jesus, em diversas partes do Evangelho, nos esclarece sobre os ensinamentos espirituais que trazem o conhecimento sobre a vida futura. Ele nos diz também que não seremos verdadeiramente felizes se não equilibrarmos nossos interesses com as conquistas das virtudes. Os bens materiais são apenas um meio para conquistarmos nossa evolução moral, não para servirem como meio de subjugarmos ou prejudicarmos o nosso próximo. Por isso, o egoísmo é aquele sentimento que devemos combater diariamente, em cada pequena ação, em cada pensamento que passa por nossa mente, e nos pede coragem e força de vontade, pois sem a vigilância e também sem a fé compreendida, nós sucumbiremos ao egoísmo. Conhecer-se individualmente também é muito importante, pois saber o que carregamos em nosso coração, em nossos pensamentos, é o primeiro passo para melhorarmos. Nos conhecermos através do autoconhecimento trará a consciência e a razão, fortalecendo o nosso espírito, fazendo da coragem a principal qualidade para superarmos todos os momentos de desequilíbrio. Cultivar bons sentimentos, como a fraternidade e a caridade, também nos auxiliam a distanciarmos do egoísmo, trazendo a liberdade de pensamento ao nosso espírito, libertando-nos das amarras do orgulho e assim trazendo a paz e a esperança de encontrarmos a felicidade na vida futura, não importando os obstáculos que tenhamos em nosso caminho. Este contraste de sentimentos entre o orgulho e o egoísmo e o amor ficou claro quando Jesus foi levado à presença de Pôncio Pilatos. Enquanto Jesus, o justo, iria percorrer as santas estações do martírio até a crucificação, Pilatos simplesmente lava as mãos. Nós vemos então a diferença de atitudes entre essas duas figuras.
E mesmo sendo injustiçado nessa passagem, Jesus não julga as atitudes de Pilatos, pois sempre foi claro em suas mensagens e em suas atitudes. O que necessita ser combatido não é o egoísta, pois esse é filho de Deus, igual a nós, e possui a chance de redimir seus atos. Para que os homens possam viver em harmonia, a luta é necessária na sua origem, nos abusos, nos vícios e nas paixões materiais, criados sim pelo egoísmo. E cabe a nós a tarefa de mantermos a luta pregada por Jesus contra o egoísmo, de limparmos o caminho para as gerações futuras, fazendo de nossos atos exemplos de benevolência e do amor ao próximo, como Jesus nos mostrou, elevando o nosso planeta a um novo patamar evolutivo. Assim, a caridade estaria mais presente em nossos corações e conseguiríamos melhor praticá-la, deixando nosso coração e nosso espírito mais sensíveis às dores e aos sofrimentos de nosso próximo. Como fez Jesus, ele sempre estava disponível para todos que o procuravam. Agia com amor e compreensão, com benevolência e austeridade, fossem quem fossem, a mulher adúltera, os criminosos, os leprosos, os cegos, enfim, todos que sofriam, encontravam no querido Mestre Jesus o amparo para suas dores morais. E a caridade é impossível sem a fé. A caridade é embasada nas leis de Deus, através da compreensão de cada ensinamento, com constante devoção daqueles que a praticam, que demandam a renúncia por nossa parte, evitando a crítica e o julgamento de nosso próximo, como fez Jesus nesses casos. A fé inspira em cada um de nós os sentimentos superiores através da razão e do conhecimento para perseverarmos no caminho do bem. Somente ela nos dá a esperança de que os sofrimentos, as injustiças e as dores serão passageiras. É o conhecimento espiritual que Jesus detinha, que afasta as ilusões causadas pelos vícios, derruba as fantasias ligadas à riqueza material, às superioridades intelectuais ou ao julgamento de atos de nosso próximo. É ela que livra nosso espírito do egoísmo que limita nossas ações e nossa capacidade de amar. E com a fé, juntamente com a caridade, que nada mais é que o amor em ação, nos fazem compreender que Deus está em toda parte e que por meio de sua misericórdia permitiu aprendermos uns com os outros através dessa convivência com espíritos diversos em nosso planeta, de diferentes evoluções, pensamentos, justamente para favorecer uns aos outros por meio das necessidades que surgem, que tornam-se oportunidades para praticarmos aquilo que Jesus nos ensinou. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E toda superação de um sofrimento, de uma dor ou de um obstáculo é uma vitória para nosso espírito, pois essa evolução é marcada pela superação das provas a partir de nossos esforços contínuos na prática do bem. É mais um ato que deixamos de seguir em prol do egoísmo, favorecendo o amor. E será que há alguém que não consiga fazer o bem? Allan Kardec nos esclarece essa questão por meio do auxílio dos amigos espirituais, na questão 643 do Livro dos Espíritos. Não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra oportunidade de o praticar. Basta a convivência entre os homens para que apareçam oportunidades de fazer o bem. E cada dia da existência ofereça essa possibilidade a quem não estiver cego pelo egoísmo.
Fazer o bem não consiste apenas em ser caridoso, mas em ser útil na medida do possível, toda vez que a ajuda se fizer necessário. O mal é originado apenas pela ignorância das leis de Deus, e todo aquele que pratica o mal, mesmo em um crime, é um irmão que ainda não conhece ou não despertou para os valiosos ensinamentos espirituais trazidos por Jesus. Cada um de nós tem seu tempo e seu grau evolutivo, e chegará um momento que tais situações não serão mais vivenciadas, pois o planeta está evoluindo moralmente, e por si só, tais espíritos que ainda não compreendem as leis divinas não permanecerão mais aqui, e serão transferidos para planetas que se igualam ao seu estado evolutivo. Por isso, nós precisamos fazer a nossa parte, como orienta Jesus, mantermos no caminho do bem, agindo com misericórdia, com benevolência para com todos e abnegando-se de nossos vícios, compartilhando estes e outros ensinamentos esclarecidos por Jesus com todos que precisam, e agindo conforme fez o Mestre, orando para os que estão em desequilíbrio. A convivência fraterna, orientada por Jesus, agir com o próximo como gostaríamos que agissem conosco, agindo com compaixão e compreensão, deixando o julgamento, apenas a misericórdia de Deus. A verdadeira caridade também está presente nas palavras de consolação e de carinho que porventura nós possamos dar àqueles que precisam, de compreensão e de auxílio em quem está do nosso lado em nosso dia a dia, a quem quer que seja. Como vimos na passagem de Allan Kardec, na questão 646 do Livro dos Espíritos. Portanto, vamos aceitar o convite de Jesus nesse belo ensinamento, ensinando a caridade com humildade e benevolência, praticando-a, propagando a fé, suportando as dores em nosso caminho com resignação e coragem, semeando a paciência, a tolerância com aqueles que pensam diferente de nós, combatendo o orgulho que ainda carregamos em nosso coração, confiantes que somos sim os mensageiros dispostos a propagar o amor em sua essência e vivenciá-lo em nossos atos e pensamentos, pois as boas obras começam em nós mesmos. Muito obrigado, agradeço a atenção de todos. E após a preleção, nós convidamos a todos a fazermos a vibração de hoje. Vamos então serenando nossos pensamentos, serenando nossos corações. Vamos aproveitando o ambiente após o estudo de hoje sobre a lei do amor, sobre o combate ao egoísmo. Então, utilizando nosso pensamento e nossa vontade, vamos vibrar. Vibrar primeiramente por nossos familiares, por todos aqueles que convivem conosco em nossas casas, em nossos lares, podem ser amigos, parentes. Vamos então desejar para que haja paz e harmonia entre todos que ali convivem em nossos lares. Vibremos com muito amor e carinho. Agradecemos a Jesus pelo seu amparo e ainda com o pensamento elevado, o momento agora é de vibrar por aquele caso especial. Aquela pessoa que nós sabemos precisa de ajuda também. Então, com toda a nossa vontade, com os corações cheios de amor, vamos desejar para que essa pessoa também receba a ajuda de que precisa neste momento.
Vibremos com muito amor e carinho por esse caso em especial. Agradecemos a Jesus pelo seu amparo hoje, que possamos sempre buscar fortalecimento através dos ensinamentos do querido Mestre Jesus. Nosso muito obrigado e aguardamos a todos para mais um estudo do Evangelho de Jesus. Que vamos todos em paz.